Nós temos no nosso coração compartilharmos com vocês sobre tende fé em Deus. Aleluia. Já leu isso na sua Bíblia? Abre lá comigo, em Marcos capítulo 11. Um texto que toda a família da fé conhece bem, muito bem. Marcos capítulo 11. E a partir do versículo 12 até o 14, do 20 ao 24. Vamos ler aqui, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 ao 14, depois do versículo 20 ao 24. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. No caso, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Vamos pular lá para o versículo 20, já no dia seguinte, diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Por favor, digam assim comigo: tende fé em Deus. E depois ele continua: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém, amados? Glória a Deus. Então você viu aí, no meio desse texto maravilhoso, Jesus dizendo assim: tende fé em Deus. Se a gente fosse melhorar essa expressão, a gente diria assim: tenha fé em Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Jesus dizendo assim: tende fé em Deus. Diga assim comigo: tende fé em Deus. Aleluia. Diga para seu irmão: tenha fé em Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, que texto maravilhoso. Antes mesmo de entrarmos na mensagem, eu lembrei recentemente que certa vez Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está lá em João 5, 23, ele falando assim: olha, quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, Maíra, tem a vida eterna. Amém? Perceba isso, que ter a vida eterna, ou seja, ter a vida Zoe, a vida de Deus, operando em nós, é um resultado da gente ter as palavras de Jesus e viver essas palavras, e praticar essas palavras. Todo aquele que ouve as palavras de Jesus e coloca em prática essas palavras, ele tem a vida eterna. Vida eterna não é resultado de a gente fazer parte de uma igreja, de um ministério, cantar no louvor, ser pastor, ter um chamado. Não. Vida eterna é resultado de a gente receber a palavra de Jesus, crer nessa palavra e praticar essa palavra. É simples assim. Agora, quantos aqui creem em Jesus? Deixa eu te contar algo hoje à noite que é muito sério, seríssimo. Você que diz que crê em Jesus, se você não guarda as palavras de Jesus, você não crê de jeito nenhum. Aleluia. Nós precisamos, não apenas, amados, saber que Jesus é o nosso Salvador, mas nós precisamos aprender a crer nas palavras de Jesus. Diga assim comigo: crer nas palavras de Jesus. Nunca na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, você vai ver um pastor aqui na igreja forçando a barra para você crer no pastor.
crer no sacerdote, crer no homem de Deus. Não, amados, nós vamos crer em Jesus. Aceitar o que Jesus diz para cada um de nós. Crer nas palavras dele. Quem ouve as minhas palavras. Lá em João 14, 21, ele fala sobre a importância de nós ouvirmos a sua palavra, guardarmos a sua palavra, né? E nós vamos desfrutar daquilo que ele tem para manifestar nas nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque nesse texto que nós acabamos de ler, muitos irmãos acham muito bonito essa passagem, mas nem todo mundo que acha bonito o que a Bíblia diz, crê no que a palavra diz. Vocês estão comigo hoje? Perceba que, no contexto aqui, nós vamos ver Jesus dizendo algo para uma figueira. E aqui em Marcos 11, e o versículo 14, Jesus disse à figueira, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Diga assim comigo, uau! Você imagine você estando lá, né? Do lado de Jesus, presenciando Jesus, dizendo algo à figueira. No final do versículo diz assim, que os discípulos ouviram isto. Isso quer dizer que Jesus não falou sussurrando, baixinho, com medo, acanhado. Jesus disse com autoridade, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E todo mundo ouviu o que Jesus falou. Agora diga assim comigo, mas foi Jesus. Ninguém disse, né? Porque já tem a revelação, glória a Deus. Aleluia. Mas sabe que aqui em Marcos 4,39, certa vez, o povo da fé é maravilhoso. Marcos 4,39, naquela famosa passagem onde Jesus e os discípulos estavam num barquinho, eles iam passar para outra margem. E no meio do caminho, diga assim comigo, no meio do caminho. Justamente no meio do caminho, apesar de Jesus estar no barco, veio uma grande tempestade. Uma tempestade tão forte, um vendaval tão forte, que a água começou a entrar no barco, Mateus. E estava entrando de tal maneira que os discípulos começaram a se desesperar. Os discípulos de Jesus, os discípulos da fé, os discípulos de Deus, começaram a gritar de medo. Nós vamos morrer! Pense aí, que companhia Jesus estava. Né? O discípulo dizendo, nós vamos morrer, socorro! E no meio daquilo ali, eles acordaram Jesus. Eles despertaram Jesus. Detalhe, Jesus estava dormindo em meio a uma grande tempestade. Deixa eu dizer para vocês, às vezes, não é difícil passar a noite toda chorando, gritando, gemendo, Deus faz, Deus faz, Deus faz alguma coisa. Às vezes não é difícil. Difícil é você descansar em Deus, em meio a uma tempestade. Você confiar de tal maneira em Deus, que você deixa o problema para lá, e você vai simplesmente descansar no Senhor e confiar que Ele é poderoso para resolver qualquer problema. Amém, amados? Lá estava Jesus descansando, e quando os discípulos acordaram Jesus, a primeira coisa que saiu da boca de Jesus, diga assim comigo, a primeira coisa. Quando você lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sempre preste atenção na primeira coisa que sai da boca de Jesus. Nunca é uma besteira, nunca é uma abrobinha, nunca é uma palavra negativa, nunca é um coçar a cabeça e dizer assim, eita, e agora? Eita, que tempestade grande. Ixi, agora complicou. Agora só Deus. Não, amados, Jesus nunca falou uma palavra negativa. Detalhe, Ele é o nosso exemplo número 1. Amém, amados? Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos imitadores de Jesus. Se Jesus falava desse jeito, nós devemos aprender com Jesus. Estão comigo hoje? Aleluia. E diz o texto que quando ele foi despertado, antes mesmo dele dar bom dia para os irmãos, para os discípulos, ele repreendeu a força do vento, disse, vento, quieta, mar, acalma, e diz a palavra que houve grande bonança, houve grande calmaria, amém, amados? Então você vê Jesus dizendo algo para o vento, dizendo algo para a tempestade, e aquilo que Jesus disse, aconteceu. Aqui em Lucas 4, 39,
nós vemos Jesus na casa da sogra de Pedro. Detalhe, Pedro tinha uma sogra. Amém, amados? Ou seja, ele era casado. Lucas 4, 39. E uma boa sogra. Uma sogra que gostava de fazer boa comida, cuidar dos discípulos, recepcionar bem Jesus. Só que neste dia, a sogra de Pedro estava com febre. Diga assim comigo, com febre. Aleluia. E devia ser uma febre forte, porque ela estava até de cama, né? Uma febre que estava impossibilitando ela de fazer os afazeres da casa. Deixa eu contar uma dica para vocês. Toda enfermidade nunca é para nos abençoar. Nenhuma doença, nenhuma dor, nenhuma enfermidade é bênção para nós. Pelo contrário, toda doença, toda enfermidade tem a intenção de nos paralisar. E mesmo até de nos matar. Vocês estão comigo? É por isso que nós não cremos, não aceitamos que doença vem de Deus. Porque Deus, Ele é o autor da vida. Jesus disse lá em João 10, 10, o ladrão, o diabo, é que veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. São opostos, amados. Eu nunca consegui entender como é que um crente consegue associar aquilo que é do diabo como sendo uma coisa de Deus. Não tem lógica. Deus é o autor da vida, Deus ele é bondoso, Deus é amor. 1 João 4, 7 diz que Deus é amor, e o amor não pratica o mal. Está lá em Romanos 13, versículo 10. O amor não pratica o mal, só que o cumprimento da lei é o amor. Vocês estão comigo? Diga assim comigo, Deus é amor. Aleluia. Glória a Deus. Mas a sogra de Pedro estava com febre. Se você fosse ler com atenção sua Bíblia, aqui em Lucas 4, 39, eu vou fazer questão de ler para vocês, e não apenas de recitar, porque tem algo precioso aqui na atitude de Jesus. Lucas 4, e o versículo 39. Diz assim, inclinando-se para ela, Jesus, se inclinando para a sogra de Pedro, repreendeu a sogra de Pedro? Não, nem a sogra, nem o próprio Pedro. Ele repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Antes ela não estava servindo, porque havia um problema que a gente podia até pensar, é um problema pequeno. Diante da situação de Lázaro, que estava no sepulcro, morto há 4 dias, a sogra de Pedro estava apenas com uma pequena febre. Ou melhor, estava com febre. Mas diz a palavra que ela não estava podendo servir nem a Jesus, nem aos discípulos. Mas depois que Jesus repreendeu, não a sogra de Pedro, mas a febre que estava paralisando a sogra de Pedro, diz o texto que a febre a deixou. Eu queria que vocês pegassem isso hoje à noite. Jesus repreendeu a febre, e a febre deixou o corpo da sogra de Pedro. Vocês estão comigo? Lá atrás nós vimos que Jesus repreendeu o vento e o mar. Estava querendo matá-los. Aqui nós vemos Jesus repreendendo a febre na vida da sogra de Pedro. E aqui em Marcos, onde nós lemos, nós vimos que Jesus repreendeu, ou melhor, ele usou de autoridade sobre a figueira. Nesses 3 casos, e em muitos outros casos, nós não vemos Jesus pedindo para Deus, Deus faz alguma coisa, Deus resolve esse problema, Deus, pelo amor de Deus, olha a redundância, faz alguma coisa, me ajuda. Não, nós vemos Jesus usando a autoridade, Jesus declarando algo em fé, Jesus repreendendo a força do vento, repreendendo a tempestade, repreendendo a febre, repreendendo a figueira. Agora pensa comigo, a figueira não era uma pessoa,
A febre não era uma pessoa, o vento não era uma pessoa, mas mesmo assim, Jesus repreendeu todas essas circunstâncias. Vocês estão comigo? Mesmo você já tendo a revelação da fé, diga assim comigo, era Jesus. Aleluia. Jesus fez isso. Aqui em Marcos 11, no versículo 20, diz quando eles passaram pela manhã seguinte, nesse mesmo local, né? Porque quando Jesus repreendeu a figueira, eu devo dizer para vocês que lá em Mateus, capítulo 21, revela que a figueira secou desde a raiz. Mas quando Jesus repreendeu a figueira, os discípulos olharam para Jesus, olharam para a figueira, olharam para Jesus, olharam para a figueira, eles não viram nada de diferente. E muitas vezes isso lembra uma situação que você já declarou algo em fé, mas diante dos seus olhos, nada vezes nada aconteceu. Sabe por que não aconteceu imediatamente diante dos seus olhos? Porque é espiritual, amados. Começa no reino espiritual, atinge o natural e começa um processo de mudança, de transformação. Amém, amados? Aleluia. Começa no Espírito. Tudo que é de Deus começa no Espírito. Atinge o natural e muda a situação. Vocês estão comigo? Aleluia. Então, no dia seguinte, aqui em Marcos, capítulo 11, versículo 20, eles viram que a figueira secara desde a raiz. Diga assim comigo, desde a raiz. Aleluia. Sabe que qualquer coisa que esteja fora da vontade de Deus na nossa vida, qualquer circunstância que esteja fora da vontade de Deus na nossa vida, seja uma tempestade, seja uma febre, seja uma enfermidade, seja uma escassez, seja uma fraqueza, qualquer que seja a situação na nossa vida, ela precisa secar, e não apenas secar, mas secar desde a raiz, ou seja, desde a sua origem, desde o momento de quando aquilo se originou. Vocês estão comigo? Aleluia. Então eles viram isso, e diz o texto aqui que Pedro se lembrou de que Jesus tinha dito algo à figueira, e diz o texto que Pedro diz assim, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Deixa eu dizer para vocês, Pedro ficou abismado. Jesus tinha dito algo à figueira, Pedro estava entrando na escola de Jesus, vendo essas coisas, ele não estava entendendo. Tipo assim, estava chegando na igreja, não estava entendendo essas coisas. Jesus dizendo algo à figueira, Jesus dizendo algo para uma febre, Jesus dizendo algo para o vento, é como se ele estivesse dizendo assim, minha igreja nunca falou disso, eu nunca aprendi sobre isso na vida, e agora Jesus está dizendo algo para uma figueira, só que agora no dia seguinte, ele viu o resultado do que Jesus falou. Você lendo sua Bíblia muito rápido, talvez você não perceba a cara de espanto que Pedro ficou. Ele ficou de queixo caído. Na verdade, ele gritou, mestre! Tipo assim, não é que aconteceu mesmo? Não é que aquilo que o Senhor falou aconteceu do mesmo jeito? E a figueira secou. Diante dessa cara de espanto de Pedro, deixa eu fazer um parêntese aqui para vocês, mais um. São sempre bons parentes para nos abençoar. É verdade que quando a gente se converte e vem para a igreja, a gente vai aprendendo os princípios da fé. E isso não tem nada de errado. A gente ir amadurecendo, a gente ir crescendo, a gente ir se desenvolvendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, curas, milagres, prodígios, batismo, línguas, dons ministeriais, a unção de Deus, a alegria do Senhor, todas as coisas sobrenaturais de Deus devem ser comuns para a gente. A gente deve se familiarizar com tudo aquilo que é normal para o nosso Deus. Nós devemos ter repúdio àquilo que não é comum às coisas de Deus. Mentira, inveja, calúnia, falsidade, brigas, discórdias, divisões,
estresse, depressão, tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus, a gente devia estranhar. Mas aquilo que faz parte do reino de Deus, dos princípios de Deus, da natureza de Deus, do que Deus faz, do que Deus opera, deveria ser comum para todos nós. Amém, amados? Nós não devemos estranhar se uma pessoa for curada. Se um cego passar a ver na igreja. Eita, lá na Verbo da Vida, um cego passou a ver. Não, nós devemos nos acostumar com isso. Aleluia. De forma que, depois que os discípulos estavam assustados, vendo que o que Jesus disse aconteceu, Jesus disse assim: tende fé em Deus. Diante dessa cara de espanto, diante dessa cara de tipo, que doutrina é essa? Que igreja é essa? Será que isso é de Deus? Jesus falou assim: tende fé em Deus. Vocês estão aqui? Eu digo para você que está me ouvindo hoje à noite, tanto aqui como em casa, tenha fé em Deus. A solução, amados, não é outra coisa. Diante de uma tempestade, diante de uma enfermidade, diante de uma escassez, diante de um salário que não saiu ainda, tenha fé em Deus. Diante de uma situação com a família que você já tem orado, já tem buscado, já tem feito isso, já tem feito aquilo, tenha fé em Deus. É o que Jesus está te dizendo hoje à noite. Não existe um segundo evangelho. Não existe uma segunda versão da Bíblia. Deixa eu contar mais uma pérolazinha para vocês. Tudo que Jesus falou na Bíblia foi o que ele quis falar. Por que você está falando isso, pastor? Porque, vendo como as pessoas interpretam a Bíblia, a impressão que a gente tem, gente, é que aquilo que Jesus falou, ele não queria falar aquilo. Ele queria falar outra coisa e jogou só uma cilada para a gente ficar pensando várias coisas. Não, amados, não existem várias interpretações da Bíblia. Aquilo que Jesus falou foi exatamente o que ele quis falar. E se ele não quisesse falar, ele não teria falado. Porque Deus não desperdiça palavras. As palavras de Jesus, lá em João 6, 63, ele diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. Cada palavra de Jesus foi dita com um propósito. Você não precisa acreditar em todos os pastores, mas naquilo que Jesus falou, você precisa ser um crente. Porque se ele falou, é. Aleluia. E ele disse assim: tende fé em Deus. Diga assim comigo: tende fé em Deus. Diga assim: diante de um problema, a solução é ter fé em Deus. Aleluia. A maioria das pessoas, absoluta, especialmente na nossa nação, se dizem ter fé em Deus. No meio evangélico, são todos. Seria até uma agressão perguntar para um evangélico se ele tem fé em Deus. Mas perceba que Jesus está falando para os seus discípulos. E se nós fôssemos trazer esses discípulos para o dia de hoje, Pedro, Tiago, João, vocês iam concordar comigo que seria quase uma agressão Jesus dizer para ele: tende fé em Deus. Para muita gente seria chover no molhado. Mas sabe que quando Jesus falou isso, ele não falou porque era bonito falar. Primeiro, porque é um princípio divino. Mas segundo, porque os discípulos precisavam pegar isso para a vida deles. Por mais que você já tenha feito rema, por mais que você já seja um professor do rema, eu digo para você: tenha fé em Deus. Você precisa desenvolver esse estilo de vida que é pela fé, crendo no que Jesus falou. Tende fé em Deus. O irmão Reiga, ele faz um comentário sobre essa expressão, tende fé em Deus, como sendo, no original, a expressão melhor sendo dita da seguinte maneira: tende a fé de Deus, ou tende a mesma fé que Deus tem. Estão comigo, amados? Como sabe que o nosso Deus é um Deus de fé? A propósito, a fé verdadeira vem de Deus. Deus é o Deus da fé. Lá em Hebreus 11, o versículo 12, 2, ele diz assim, para nós olharmos firmemente para Jesus, que é o autor e consumador,
o aperfeiçoador da nossa fé. Diga assim comigo, fé vem de Deus. Vocês creem nisso, amados? Aleluia. Então, ele disse, tende fé em Deus. Nunca esqueça disso, a solução sempre é fé em Deus. É bom ter um bom pastor, é bom ter uma boa igreja, é bom ter um bom conselho, é bom ouvir uma boa mensagem, ter um bom amigo para compartilhar. Mas na hora do problema, a coisa que você mais vai precisar na vida é ter fé em Deus. Aleluia. Agora, quem falou isso? Quem lembra quem falou isso aqui? Diga assim comigo, Jesus. Vocês creem que Jesus sabia o que estava falando? Tende fé em Deus. Deixa eu perguntar para você, Jesus tinha fé em Deus? Amém? Tinha fé em Deus. Tanto tinha fé em Deus, que Jesus sempre ensinou sobre fé, ou pregou sobre fé. Jesus, ele praticava fé na própria vida dele. Agora há pouco nós vemos ele dizendo algo para a figueira, e Jesus, ele cobrava, né, fé da vida dos seus discípulos. Não deixava para lá, não. Ele ensinava, ele praticava e ele cobrava. Então, ele tinha autoridade para compartilhar esse princípio. Tenha fé em Deus. Tenha fé de Deus. Tenha fé do tipo de fé que Deus tem. Ou seja, a fé que funciona. A fé que opera na palavra de Deus. Amém, amados? A fé que resolve problemas. A fé de Deus é a fé que resolve problemas. A fé que não resolve problemas não é de Deus. A fé que foge de Golias não é de Deus. A fé de Deus enfrenta Golias, corre para cima de Golias, dá uma palavra para Golias, ainda joga uma pedrada em Golias. E derruba Golias e mata Golias. A fé de Deus não é morta por Golias, ela derruba e mata Golias. Ela parte para cima. Quando você lê aquela passagem de Davi e Golias, você vai ver que Davi correu ao encontro de Golias. Amém, mas correu ao encontro do que era gigante, ou chamado gigante. Porque o crente que não tem revelação sempre vai chamar Golias de gigante. Mas o crente que tem revelação, ele vai entender que gigante é a fé do Filho de Deus. Gigante era a fé de Davi, diante de Golias. Não, Golias era apenas grande. A fé de Davi é que era gigante. Vocês estão comigo? Aleluia. Então Jesus disse assim, tenha fé em Deus. E eu digo para você nessa noite, amados, tenha fé em Deus. Se algo não está indo bem, tenha fé em Deus, que vai resolver. Amém? É a nossa fé quem Deus usa para operar a solução. Já falei 1 milhão de vezes aqui, Deus pode fazer tudo sozinho. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o onipotente, o onisciente, o onipresente, o Criador dos céus e da terra. Tem todo o poder. Poderia fazer tudo sozinho, mas Ele não quer. E não me pergunte por que Ele não quer. Certamente é porque Ele é soberano. E sendo soberano, Ele mesmo decide como Ele faz. Na nova aliança, Deus faz por meio da nossa fé. Amém, amados? Aleluia. Várias vezes pessoas receberam bênçãos de Deus. Várias vezes pessoas foram curadas, como a mulher do fluxo de sangue, como aquele cego Bartimeu, como aquele paralítico que foi trazido pelo teto e baixado no local onde Jesus estava. Várias vezes ele disse para as pessoas, a tua fé te salvou. Nunca Jesus diz assim, a minha fé, eu sou Jesus e quando eu quero eu curo. Quando é o dia de você receber, eu opero e acontece. Não, Jesus nunca fez isso. Nunca fez, nem falou, nem sugestionou. Para a gente não ficar pensando que Deus tem um dia especial, que Deus tem um dia que quando Ele está de bom humor, Ele cura. Não, amados. Não funciona assim. Para cada pessoa que recebeu de Jesus, Jesus falou assim, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te libertou. Vocês estão comigo? Aleluia, é a nossa fé. É por isso que nós precisamos valorizar a nossa fé. Lá em Pedro ele fala que a nossa fé ela é preciosa. A sua fé ela é muito preciosa. Cuidar da sua fé é cuidar da sua resposta. A sua fé é uma chave para a resposta que você precisa.
Às vezes nós olhamos para os montes e esperamos que o nosso socorro venha dos montes, do vizinho, do colega, do pastor, da igreja, de A, de B, de C, de D. Mas eu digo para você nessa noite, tenha fé em Deus. Tenha a sua fé em Deus. Amém? Desenvolva a sua fé com Deus. A Bíblia diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é. Quem vai provar? Nós. E é por meio da fé. É você quem prova. É você quem experimenta. É você quem dá o passo de fé. É você quem se achega àquilo que Deus tem para você. Amém, amados? É você quem pega a sua resposta. Você não fica sonhando com a resposta, sonhando com o milagre, sonhando com a bênção. Se Deus fizer, quando Deus quiser fazer, quando chegar o tempo de Deus. Não, amados. Nós não fomos chamados para viver por meio de teorias gospels, né? Assentimentos gospels. Todo mundo fala isso, pastor. Toda a igreja fala isso. No tempo de Deus, Deus vai fazer. Mas não tem isso na Bíblia, amados. Na sua Bíblia tem de fé em Deus. É Jesus literalmente dizendo para mim e para você, se você aprender a usar a sua fé, Deus vai operar. Amém? Porque Deus opera hoje por meio da nossa fé. Aleluia. Eu falei alguns textos para vocês no início da mensagem, mostrando para vocês que Jesus repreendeu o vento e a força do mar, mostrando para vocês que Jesus repreendeu a febre na vida da sogra de Pedro. Ele não repreendeu a sogra de Pedro, mas repreendeu a febre. Eu sei que às vezes tem crentes que são tão desfamiliarizados com esses princípios, que nem entra na cabeça deles repreender a febre. Tipo assim, eles começam a pensar, pastor, nós somos inteligentes, a pessoa está doente, está com febre, como é que eu vou falar para a febre, pastor? Me explique aí. É simples. Existem pessoas no nosso meio que são capazes, não deveriam, mas são capazes de dar um grito na cara do marido. E até xingar. Olha, ela gosta da pessoa, e vice-versa, marido, esposa, gosta da pessoa, mas quando estão chateadas, quando estão na carne, com raiva, elas não têm receio de dar um grito na cara. Pois bem, se a pessoa é capaz de dar um grito na cara de quem ele ama, eu diria para você, na cara de quem você odeia, que é uma doença, que é uma escassez, você deveria ter mais coragem ainda. Amém, amados? Porque doença, pobreza, miséria, escassez, depressão, tudo que é ruim são circunstâncias, situações. E eu digo para você, tudo aquilo que faz você pensar é capaz de ouvir algo de você. Pega isso. Tudo aquilo que faz você queimar as pestanas, ficar pensando, ficar roendo as unhas, às vezes não é uma pessoa em si, mas uma situação, uma circunstância, uma dívida, por exemplo. Tem dívidas que tiram o juízo da pessoa. A dívida não é uma pessoa, a dívida não é gente, mas tira o juízo, deixa a pessoa sem conseguir dormir. Eu digo para você, qualquer situação, qualquer circunstância que tenta falar algo na sua mente, que tenta transmitir uma mensagem que você não vai conseguir, que não dá certo, que é difícil, que não tem jeito. Se algo ou alguma situação é capaz de inculcar um pensamento negativo na sua cabeça, essa mesma situação tem a capacidade de ouvir uma palavra de Deus saindo da sua boca. Posso ouvir um amém de vocês? Tudo aquilo que chama a sua atenção é capaz de ouvir algo de você. Mesmo que essa coisa seja um vendaval, uma febre ou mesmo uma figueira. Vocês estão aqui hoje? Aleluia. Então, amados, sendo mais práticos hoje à noite, nós vimos que Jesus, ele repreendeu a força do vento, ele repreendeu uma febre, ele repreendeu uma figueira. Mas agora, nós estamos diante de uma situação onde os discípulos estão de queixo caído, ouvindo Jesus dizer, tende fé em Deus. E Jesus continuou. Por favor, diga assim comigo, Jesus continuou.
Ele não apenas disse, tende fé em Deus, mas ele continuou explicando. Ele diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será com eles. Estão comigo hoje, amados? Aleluia. Eu fiz questão de enfatizar Jesus no início da mensagem, porque no mundo religioso, no mundo gospel, inclusive, pessoas costumam dizer assim, pastor, pelo amor de Deus, Jesus curava, Jesus operava milagres, porque ele era Jesus, pastor. Mas nós, quem é que nós somos, pastor? Tenha compaixão. E nós vemos aqui Jesus dizendo, tende fé em Deus, vocês. E mais na frente ele diz assim, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém, ele diz assim, se Deus, não, ele falou, se alguém, diga assim comigo, alguém. A primeira coisa que você precisa entender para ser uma pessoa de fé é que você é alguém. Diga assim comigo, eu sou alguém. Ser alguém é diferente de ser ninguém. Ser ninguém ou se considerar ninguém, se considerar um zero à esquerda, você nunca vai sair do lugar, nunca vai operar na fé. Mas a primeira coisa que você precisa entender para ser uma pessoa de fé, operar na fé e ver respostas na sua vida, é você saber que você é alguém. Amém, queridos? Mais uma vez, diga assim, eu sou alguém. Amém? Você tem um valor, você nasceu de novo, você é filho de Deus, você é da família de Deus, você não é excluído, você está incluído na família e nos propósitos de Deus. Vocês estão comigo hoje? Se alguém disser a este monte, percebe que Jesus agora não está falando dele, ele disse para a figueira, ele disse para a tempestade, ele disse para a febre, ele disse lá no túmulo de Lázaro, no sepulcro, Lázaro, vem para fora. Ele era Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Mas agora ele está dizendo assim, se alguém, se um verbiano, um homem, uma mulher, se alguém de fé disser a este monte. E uma ênfase que eu quero fazer aqui com vocês é essa expressão dizer. Diga assim comigo, dizer. Aleluia. Já pensou, já parou para pensar durante o dia quantas coisas nós dizemos? Você já parou para pensar? Quantas coisas você diz durante o dia? Quantas coisas você fala durante o dia? Quantas coisas você comunica durante o seu dia? De repente com o esposo, de repente com o filho, de repente com tantas pessoas. Às vezes nós falamos tanto que acabamos falando com quem nem sequer nós conhecemos. Falamos, quem que fala tanto a expressão, né? Fala pelos cotovelos, fala demais. Mas sabe que nós podemos estar lançando sementes ao vento? Sementes infrutíferas, sementes sem valor, simplesmente falando. Tem gente que gosta de falar besteira, tem gente que gosta de falar da vida alheia, tem gente que gosta de falar assunto que não tem nada a ver. É sempre acreditando no melhor, sempre crendo em Deus, sempre confiando no Senhor. Em fé é como no Salmo 23. E o último versículo, quando ele diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Em fé é em certeza, certamente. Quando você diz assim, será? Será não é fé. Se Deus quiser, não é fé. Mas quando você diz, certamente que a bondade e o amor de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, isso é fé. Amém, amados? Aleluia. Às vezes, como eu preguei recentemente, nos últimos tempos está ficando tão estranho, o mundo está tão de cabeça para baixo,
que nós estamos vendo mais incrédulos falando coisas de fé do que crentes falando coisas de fé. Está tão louco. Aquele cego Bartimeu, lá de Marcos 10, 46, diz o texto que ele estava gritando a todo pulmão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os irmãos da igreja, sabe o que os irmãos da igreja fizeram? Cala a boca, cego. Cala a boca, cego. O cara era cego, estava crendo para a cura, crendo em Jesus. Jesus estava passando, ele não sabia que em outro momento Jesus ia passar por aquele lugar. E ele era cego, amados. O que ele fez? Ele começou a deixar a sua fé falar mais alto. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os crentes: cala a boca, cala a boca. Nossa igreja não crê nisso, não. Nossa igreja tem uma doutrina. Na doutrina da nossa igreja não pode ficar gritando assim, não. Tem crente até hoje que é desse jeito. Não pode desagradar o ambiente. Não pode isso. Não, aí ele vira uma estátua, uma esquisitice, um protótipo de gospel moderno. Não, amados. Nós precisamos deixar a nossa fé se expressar. A nossa fé tende fé em Deus. Amém, amados? Quando você tem fé em Deus, quando você acredita em Deus, você vai concordar com Deus. Diga assim comigo: concordar com Deus. Aleluia. Você concorda com Deus? Você concorda que Deus sempre está certo? Você concorda que Deus é a resposta? Concorda que Deus é a cura? Concorda que Deus é o dono da prata e do ouro? Concorda que Deus pode todas as coisas? Então você tem que falar isso, amados. Você concorda que o Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente em todos os momentos? Então você tem que falar isso. Você concorda que Jesus é o seu pastor e nada te faltará? Então você pode declarar isso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vou ter um dia maravilhoso. Resposta está na minha casa é abençoada. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, adoramos o Senhor. Amém, amados? Crie, por isso falei. Nós cremos, nós somos da fé, por isso nós falamos, cada um do seu jeito. O cego Bartimeu começou a gritar. Eu não digo que você tem que gritar todas as vezes, mas às vezes até a sua carne tem que acordar. Porque tem crente pensando que educação é sinônimo de fé. Não, amados. Às vezes é incredulidade, é ignorância, é esquisitice. Fé fala, fé se expressa, fé comunica, fé toma posse, fé recebe de Deus. Fé concorda com Deus. Se Deus falou, já é. Fé não duvida de Deus. Fé duvida de tudo, menos de Deus. Vocês estão comigo? Fé sempre honra a Deus. Deus é o Deus dos milagres. Deus é o Deus dos milagres. Deus é o Deus das curas. Deus é o Deus de salvação. Fé sempre crê no que Deus crê. Amém, amados? Aleluia. Fé profetiza sem ver, não está vendo nada, mas profetiza o contrário. Declara o contrário. Crê no contrário. Amém, amados? Nós somos um povo do contrário, do contra. Amém, amados? Está tudo dando errado, nós somos contra isso. Tem doença, nós somos contra a doença. Tem miséria, nós somos contra a miséria. Tem pobreza, nós somos contra a pobreza. Está se separando, nós somos contra o divórcio. Nós somos contra tudo que é errado. Amém, amado? Nós somos do contra. Nós somos protestantes. Nós protestamos mesmo. Nós abrimos a boca e nós declaramos aquilo que nós cremos. Nós não somos assim, não sei, não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Não, amados. Nós somos luz dessa terra e sal deste mundo. Aleluia. E nós não salgamos, nem iluminamos essa terra com o conhecimento de Deus, com a boca fechada, não. Nós iluminamos e salgamos com o conhecimento da palavra de Deus. Se alguém disser, você é alguém, você é filho de Deus, você existe para dizer. Macaco não diz, pato não diz, cachorro não diz, você pode dizer. Só você pode dizer.
Tem gente que é mudo, gostaria de falar e não fala. Você não é mudo, pode falar e fica com a boca fechada. Eu sou gospel. Eu só vou para a igreja, pastor. Não, amados. Você tem uma boca enorme, cheia de dentes, uma língua poderosa. Você pode dizer. O papagaio sonhou em dizer o que você diz. Ele até repete, mas só você é criativo e de fé o suficiente para dizer e mudar uma situação. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar no seu coração, e não duvidar no seu coração, e não duvidar no seu coração nunca deve ser um lugar de dúvida. Dúvida é a maior ladra da fé. Dúvida rouba o que Deus tem para as nossas vidas. Dúvida é um ladrão de fé, rouba as nossas bênçãos. Nós não podemos simplesmente dizer algo, nós precisamos dizer e não duvidar no nosso coração. Perceba que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. Diga assim comigo, eu sou um espírito, eu possuo uma alma, eu habito em um corpo. Aleluia. O nosso coração, mas é o nosso espírito. No nosso coração é onde a fé de Deus opera. No nosso coração é onde o Espírito Santo habita. No nosso coração é onde nós temos comunhão com Deus. Você pode duvidar em qualquer lugar, inclusive na sua cachola, na sua cabeçola, né, que não está renovada ainda com a palavra. Mas no seu coração você não pode duvidar. Ou seja, você não pode discordar de Deus, onde é o lugar da sua comunhão com Deus. No seu homem interior, no seu espírito, no seu coração, você não pode nunca discordar de Deus, duvidar de Deus. Agora pensa aqui comigo, se existe uma pessoa que não merece a nossa desconfiança, essa pessoa é Deus. Todas as vezes que você fica inseguro, será? Você está desconfiando, não é do seu irmão, nem do seu pastor, nem da sua igreja, você está desconfiando de Deus. Deus não merece, amados, a nossa desconfiança. Tipo, será que Ele vai fazer? Será que Deus quer? Não, Deus não merece isso. Pastor, como eu faço para eliminar as dúvidas, os serás, o se? Como eu faço para eliminar essas coisas da minha vida? Resposta, meditação na palavra de Deus. Quanto mais você medita na palavra, quanto mais você considera a palavra, quanto mais você coloca a palavra para dentro, mais convicto do que o que Deus falou vai acontecer, você fica. Vocês estão comigo? Diga assim comigo, meditação. Lá em Josué 1, versículo 8, Deus disse para Josué, Josué, não cesses de falar do livro desta lei. Antes, medita nele, de dia e de noite. Porque então você fará prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido. Medita nele de dia e de noite. Medita nele de dia e de noite. Diga assim comigo, de dia e de noite. Não é meditar na palavra de dia e de noite ver novela. Não, é meditar na palavra de dia e de noite, aleluia. Ou seja, em todo o tempo, como o planeta Terra só tem dia e noite, se Ele quer que você medite de dia e de noite, significa em todo o tempo. Amém, amados? Mas, pastor, não vai sobrar nenhum tempinho para uma fofoca, para uma coisa mais carnal. Não, amados, você tem que meditar na palavra de dia e de noite. De dia e de noite, diga assim mais uma vez com fé, de dia e de noite. Diga assim, eu já entendi, pastor. Aleluia. É meditando na palavra que você expulsa a dúvida, que você expulsa o medo, que você expulsa a insegurança. Estão comigo? Palavra para dentro, medo para fora. Palavra para dentro, dúvida para fora. Palavra para dentro, ansiedade para fora. Aleluia. É por isso que Provérbios 4, 23... do versículo 20 ao 23, diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos,
Não deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no mais íntimo do teu coração, porque será vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Olha, a palavra de Deus dentro de nós é vida para nós e saúde para o nosso corpo. Vida operando na nossa família, no nosso salário, na nossa vida e saúde para o nosso corpo. Amém? Doença na vida do crente é falta de palavra. Doença operando é falta de palavra de Deus. Porque se palavra entrar, doença tem que sair. Aleluia. Medite na palavra, amados. Pastor, até quando? Até quando, pastor? Eu devo meditar na palavra. Até a palavra ser tão real para você, quanto a coisa mais real que você considera na terra. A coisa mais real que você considera na terra, funciona assim. Aquilo que você está falando sempre daquela coisa. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma situação, às vezes é um problema no carro, em casa, é um problema no aluguel. Então, tem pessoas que consideram aquele problema tão real que com quem ela encontra, ela só fala daquilo. Então, aquilo ali, ela está meditando o dia todo. Se ela for te cumprimentar, ela já vai falando, olha, o problema é esse, o problema é aquilo, o problema aconteceu isso, o problema é aquilo, o problema é aquilo outro, o problema é aquilo. Mas quando você começa a colocar palavra para dentro, palavras para dentro, palavra no seu coração, palavra no seu ser, palavra meditando, sabe o que você faz? Você expulsa os problemas da sua vida. Você fica consciente das realidades dos céus na sua vida. Vocês estão aqui, amados? Aleluia. Quando você coloca a palavra para dentro, você está colocando Jesus resolvendo o problema, porque Jesus é a palavra. Jesus é a resposta. Jesus é a solução para qualquer problema da nossa vida. Amém, amados? A questão maior da maioria dos crentes é que eles querem que Deus faça sem ser por meio deles. Aí trava o sistema. Porque quem criou o sistema foi Deus. Quem criou a fé foi Deus. Quem criou o reino de Deus foi Deus. E a forma como Deus quer que opere é por meio da fé. E hoje à noite ele te chama a atenção, dizendo, tende fé em Deus. Tenha a sua fé em Deus. Desenvolva a sua própria fé em Deus. Como se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. E eu estou finalizando com isso, enquanto o Ministério de Música vem. Mas crê que se fará o que diz. Mas crê que se fará o que diz. Mas crê que se fará o que você diz. Aleluia. Todos nós tentamos desviar o foco da fé para o Deus que faz. Deus faz e oramos para Deus fazer. Mas o foco na fé, amados, está em você dizer ao monte, você não duvidar do seu coração e você crer que aquilo que você está dizendo vai acontecer. Vocês pegaram isso hoje à noite? Aleluia. Precisamos ser pessoas que acreditam que aquilo que nós falamos acontece. Uma pessoa de fé, uma pessoa que tem fé, ela não apenas acredita em Deus, mas ela acredita no que Deus diz por meio da sua vida. Porque o que Deus diz é verdade na boca de Deus, e o que Deus diz é verdade na nossa boca. A palavra de Deus é palavra de Deus na boca de Deus, Mateus, e a palavra de Deus é palavra de Deus na nossa boca. Deus crê na palavra dele, saindo da boca dele, e é por isso que tudo que Deus fala acontece. Mas nós que somos crentes, diga assim comigo, eu sou crente. Nós que cremos em Deus, precisamos também ter a palavra de Deus na nossa
boca. O nível de honra, de adoração, de respeito, de veneração, de reconhecimento que você tem por Deus, não está no quanto você pisa na igreja, no quanto você louva, não, está no quanto você diz o que Deus diz. Crendo no que você diz. Mais uma pepita para vocês hoje à noite. Devemos acreditar no que Deus diz, mas devemos acreditar naquilo que nós dizemos. Quanto mais fraco for o caráter de uma pessoa, quanto mais atrapalhado, pobre for o caráter de uma pessoa, menos peso tem a palavra dessa pessoa. Um crente fraco tem uma palavra fraca. Presta atenção nisso hoje à noite. Precisamos ser pessoas que acreditam no que nós dizemos. Porque Deus não tem dúvida, Deus não tem problema com o que Ele diz. Mas nós precisamos ser pessoas que aceitam o que Deus diz, creem no que Deus diz, a tal ponto que nós somos capazes de reproduzir, de falar aquilo que Deus falou. Vocês estão comigo? Lá em Efésios capítulo 4, o versículo 25, o 27 e o 29 são muito poderosos. No 25, Paulo está instruindo os irmãos, os crentes, a não mentir. No 27, ele fala para os crentes, nem deis lugar ao diabo. Crente, não dê lugar ao diabo. E no 29 de Efésios 4, ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, negativa, destrutiva, imunda. Não deixe sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Agora preste atenção comigo. Ele fala sobre dar lugar ao diabo, não mentir e não falar negativo. Eu digo para você, por que ele estava alertando isso? Porque quando a gente não vigia com a nossa boca, ao invés de sermos pessoas de fé, pessoas que vê o sobrenatural de Deus, nós damos lugar ao diabo para ele operar na nossa vida. E tem crente que é tão retardado, tão abestalhado, ele dá lugar ao diabo, ele planta negativo e depois ele diz assim, Deus que quis, Deus sabe o que faz, Deus tem seus planos. Não, foi ele quem plantou errado. Foi ele quem falou errado, falou negativo, falou destrutivo. E eu digo para você, é tão perigoso o crente falar negativo ou o crente mentir, é tão perigoso, porque o crente que começa a não ter confiança naquilo que ele fala, presta muita atenção nisso, eu estou finalizando, porque Jesus disse assim, que nós devemos dizer ao monte, não duvidar no nosso coração, mas crer que se fará o que nós dizemos, aquilo que se diz. Então, aquilo que você diz deve ter um peso na sua vida. E quem mente, quem fofoca, quem engana, quem trapaceia, quem fala negativo, começa a se tornar uma pessoa fragilizada, sem peso nas palavras, sem peso no caráter, sem peso nas atitudes. E o que acontece? Ela fica tão para baixo, tão comum, tão natural, que quando há uma situação que ela precisa falar fé, ela se acovarda. Ela pensa que não é digna, que não merece, que não tem condições. Eis o perigo da gente emprestar nossa boca para as situações, para os problemas, para o diabo, para o mundo, ao invés de liberarmos palavras para glorificar nosso Deus. Vocês estão comigo? Aleluia. Se alguém disser, Jesus diz assim, em verdade eu vos digo, Jesus está dizendo, eu garanto que funciona. Jesus garantiu que funciona. Eu digo para vocês, há 35 anos na fé, eu nunca vi a palavra de Deus falhar. Deus não falha. Ele merece que a sua palavra esteja no nosso coração e na nossa boca. Amém, queridos? Se alguém disser, não duvidar no coração,
Crê que se fará o que se diz, vai acontecer. Aquilo que você quer mudar ao seu redor, na sua família, nos seus negócios, no seu salário. Pastor, eu posso mudar meu salário? Pode, declarando a palavra. Amém, amados? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. É a palavra de Deus. Filipenses 4,19. Você pode declarar a palavra. Vocês estão comigo? Encontre passagens para você meditar, para você encher seu coração de fé e você declarar a palavra da fé. A palavra de Deus sempre funciona. A palavra de Deus sempre funciona. Amém, amados? A palavra é sempre verdadeira, sempre atual. O que você precisar no dia de amanhã, a palavra de Deus já tem uma resposta hoje. O que você precisar nessa próxima semana, a palavra de Deus já tem uma resposta hoje. Aquilo que você quer ver no seu futuro, começa a plantar hoje. Palavras são vidas, palavras são semente, palavras são respostas. Palavras criam uma realidade. O que você quer ver no seu futuro? O que você quer no seu dia de amanhã? O que você quer ver na sua família? No seu relacionamento? Plante palavras de vida. Plante palavras, sementes de vida. Amém, amados? Alinhada com a vontade de Deus. Vocês foram abençoados hoje?